Francisco Bernardo da Cruz. Maria Leopoldina Dionísio da Cruz. A tia Dionísio é do meu avô. Meu avô era Pedro Dionísio Navarro. E a minha avó era, chamavam de Romana, mas o nome dela era Hortência Navarro. E tinha, até encontrei, o meu avô tinha uma irmã, eu não conhecia, eu encontrei Santa Maria, que ela, né? Eu fui lá, tinha uns amigos, eu fui na casa dele, e eu tenho uma vizinha que disse que queria saber, ela disse que tem um irmão que é de Passunda, que é ela. Aí eu fui lá, ela disse que eu tenho meu irmão, o Pedro, assim, eu digo, é meu avô, Pedro Navarro. O meu pai, o nome era Eduardo Isaías. Ele, quando casou com a minha mãe, ele já era oficial do Exército. Acho que naquela época ele foi justamente depois das revoluções, então quando ele voltou, ele foi subindo de graduação que eles davam lá. Eles faziam um pequeno curso, mas era tudo aqui em Passo Fundo. Aí ele já era segundo tenente. E a minha mãe quando era solteira, era lavadeira. Ela foi bem humilde, a minha mãe. De profissão era só dona de casa, elas que queriam estudar, queria ser professora. Mas os pais dela eram muito pobres, então eles pediram que ela não podia mais estudar para poder ajudar o sustento da família. Aí ela tentou ser empregada doméstica, ela disse que não, era muito apegada à família, ela não se acostumou a ficar em casa alheia. Aí ela então procurou ser lavadeira, que antigamente tinham aquelas que nas casas da família pegavam as roupas que tinham que lavar e levavam as trouxas para... Ela lavava nesse rio que existia aqui perto onde era o Gaúcho, né? Ela foi só essa, depois quando ela casou, ela não precisou mais trabalhar. Era Jandira, ela se assinava Jandira Antunes da Cruz, depois passou Isaías. Uhum. Lucinda, olha, muito pouca coisa que a minha mãe, ela não conheceu, ela assim, nunca lembra, não tinha uma foto da mãe dela lá. Olha, a única coisa que eu sei, que ela foi muito bem criada pela a minha bisavó, que era a Justina. Essa morreu com bastante idade, eu acho que foi a primeira da família que teve a vida bem longa, né? Morreu acho que mais de quase 90 anos. E era muito querida nossa, era a única bisavó que a gente tinha, então a gente adorava. Mas sobre a profissão da avó Lucinda, não sei nada, não sei se ela foi empregada doméstica ou se tinha alguma outra profissão, não. E eles não contavam quase as histórias deles, eu não sei porquê. Já foi meio triste essa história, então elas não transmitiam pra gente. Do pai, sim, eu sei mais. Até que meu avô era o Bento Isaías e a minha avó era Júlia, ela se assinava Júlia de Nantes Isaías, que o pai dela era de origem francesa. Eles tiveram um mercadinho em casa, eles tinham assim um pátio bem grande, maior que esse meu aqui, então tinha parreiras, tinha macieira, pé de nogueira, assim, bastante árvores frutíferas. Então, na casa deles mesmo, quando tinham as frutas bem bonitas, ela vendia fazer na sala da frente, então ela colhia, botava no cesto e para chamar a freguesia, ela botava um cacho de uva na janela ou na porta da casa dela, que deixava aberta, muito bonita. E meu pai, naquela época, ele era viúvo e as minhas irmãs, do primeiro casamento, moravam com a minha avó. E tinha até as três irmãs. A mais velha, que era Ciladeia, o nome dela, a do meio, que era Almerinda, e a Terezinha, que era mais nova. Enquanto a avó fazia comida na cozinha, elas iam na janela e comiam a uva. O grão de uva que estava para dentro. Né? Quando chegavam os fregueses, a minha avó ia mostrar a fruta, ela disse, mas olha que você comida, mas não era assim o cacho de uva, né? Essa é uma das passagens que eu me lembro bem. E o meu avô ajudava ela ali, né? Naquele improvisado mercadinho, né? Deles eu sei mais. Não, mas do lado da mãe,
ele era viajante, uma viajante que saía de carroça, viajar os artigos também, era tudo que plantavam, tudo, eles não, quase não compravam nada, mas eles plantavam, criavam gado, e ele saía ao redor, era o viajante da época, de carroça, imaginou as estradas boas como eram, e aí ficava, a igreja, e o meu avô, esse já era viúvo, aí ficava a minha mãe e os irmãos dela sozinhos em casa, criança não faziam comida, e a minha avó paterna era vizinha deles, então ela alcançava comida para eles, ficavam com pena, porque eles ficavam com fome sozinhos, né? É muito engraçada essa parte também. É essas coisas que eu me lembro dele, que eles contavam, isso eles contavam sempre, né? Era a maneira deles se ajudarem, que naquela época a vizinhança, eles acudiam um ao outro, eram muito solidários, né? E hoje em dia a gente nem conhece os vizinhos, não sabe quem é que mora do lado, é muito difícil, né? E naquela época não, era vizinho, eram compadres, né? Então se ajudavam. Isso aí é o que eu sei deles. Né? Agora... Meu avô morava ali na... Era negrada do Boqueirão. Ali, onde ele é medical. Era aqui da Romorom. Dali, ia da lá, o terreno dele, de lá até a dependência lá. Então tinha um pátio grande de lá e tudo plantado de frutas, tudo que era fruta. A fruta que queria, que era buticaba, tinha ameixa, essa do Japão nós chamamos, e outra ameixa vermelha, tinha maçã, tinha tudo e verdura, couve, coisa toda. Então a gente ia lá e parreiral, assim, eu ia lá com a minha tia lá tirar uva, e tinha um parreiral que tinha umas uvas especiais, que ele vendia mais caro, que ele era tão bom, eu gosto dela. E pêssego e tudo, e até lá os fundos, colhendo fruta lá, levava uma sacola lá, uma coisa, trazia para casa, para a avó lá, na Independência aqui. Ele e meu netinho, cuidado, ali eu voltei. Ali tem teu vô, né? O tio Candinho. O Candinho. O tio Candinho. Que era esse, era do lado da mãe. Tio Candinho também tinha ali tudo, porque não tinha um terreno que ia daqui na Medical era tudo deles. Quase toda a quadra era deles. Eram todos proprietários, não gostavam de ter casa, morar em casa alugada. Da minha época, eu me lembro que era como eram os Rezende. Era bem na esquina, era a família Rezende, depois vinha a família Isaías, depois vinha a família da Cruz, que é do lado dele. Ali do teu avô, acho que... Não, acho que do meu lado o terreno era maior, porque dava mais de 2 casas, mais de 3 casas dava ali. E acho que depois na esquina, bem na esquina, eu não me lembro quem era que morava ali antigamente. O pai chamava o teu avô, o pai chamava o tio Candinho. Da Cândido Bernardo, da Cruz. Era irmão do seu avô. Não, é João Bernardo. João Bernardo, isso mesmo. João Bernardo da Cruz. E que o irmão dele era irmão do Candinho. Aí quando eu fui casar com ela, ali, o padre lá fez o padre José lá, irmão da primeira. Fez uma árvore. Cruz, e eu cruz, mas não, acho que o meu pai e a mãe nosso casamento religioso. Era irmão, né? Eram consanguíneos. Uma do Candinho, outra do tio João. Era mais longe. Aí o padre José foi fazer Dom José Gomes. Fez nosso casamento não, religioso. Tá longe. Era a minha prima segunda, terceira. A Dilda Cruz, com Y. Ele botava a Dila
No verdade, esse não sou eu. Era um Adil Tadinho, não é meu, é Y. Adil com I tem mais gente, né? Tinha o Adil Pacheco, o Adil... O meu nome bem é Adil da Cruz. Estudei no Protário Primário, como tem. A data do nascimento? No tempo da Olina Braga. A diretora era Olina Braga, então, né? Namorava na Independência ali, eu via Benjamin Constante e via para ter eu e meus primos, estudamos ali. Aí eu estudei até os 9 anos ali. Depois dos 9 anos, o pai foi trabalhar em Santa Maria, tinha um antigo patrão dele, que era daqui, foi lá para Santa Maria e tinha uma fábrica de café. Aí mandou uma proposta para o pai ir para lá, o pai aí nós fomos para lá. Aí com 9 anos fiquei em Santa Maria, até estudei, terminei o primário lá, estudei no primário, estudei no Colégio de Padre também, lá que era o Colégio São Luís. São Luís era... Irmão Quintino era o diretor, um gordinho assim. Eu só estudar lá, estudei o primário lá, porque eu fui estudar o pai me botou a estudar lá no Quintino, e a avó do Rubens botou, ele também me acompanhava, etc. Aí porque na Semana da Pátria, fazia todo setembro, antigamente, faziam reunião dos colégios no time lá de futebol do Rio Grandense. Nós fomos lá, aí fui no colégio também, e aí depois de outros anos nós fomos no colégio Olavo Bilac, estavam construindo Olavo Bilac lá, né? E tinha paletão assim para botar os alicerces e tudo. E estava lá. E nós fomos lá. Aí terminou tinha os vasos assim para botar os alicerces bem. E lá os piazados começou, tinha torrão de terra? De terra. Começaram a luta, nós saímos, aquela briga, nós também, aí tocou assim, vamos embora, já está a escola ali, nós saímos embora. Aí nós saímos, afadamento era aquele tipo escoteiro, com de lenço e tal, né? Aí nós íamos marchando ali, e o Rubens vinha atrás da minha. Aí e os pés começaram a tirar pedras lá, e tinha um tal de Pedro, um mau elemento que tinha sido suspenso da escola até lá, com a funda aquela, atirou para sentar numa, nós íamos marchando. Aí nós tínhamos costume, até o cara dava um tapa na cabeça do outro. Eu digo, eu dei para trás, você me deu um tapa aí que está meio tonto. Eu disse, não te dei tapa. Ele disse, eu acho que foi uma pedra, passou os unidos no meu ouvido. Aí eu botei a mão assim e senti, estava correndo sangue. Tá. Aí o meu lenço, eu cheguei em casa, o pai, aí o pai me levou fazer curativo, e passou na delegacia de polícia lá, o delegado, não. O pai disse, não precisa prender. Só chama o pai dele e o rapaz que deixou lá.
Os outros disseram, é o Pedro que está com o bodó que deu. Né? Aí o pai chegou lá no colégio e disse, ó, meu filho não vai mais estudar aí. É a transferência dele. Me botou no colégio São Luís, dos irmãos Maristas. Ali comecei o primário ali, eu e o Rubens, a avó do Rubens, que recebia dinheiro do pai do Rubens, era sargento da aeronáutica, mas estava no Rio, então ele mandava, ele estava viúvo, a mulher dele tinha morrido, então a avó do Rubens que criou ele nem conhecia a mãe dele, então a avó do Rubens pegou de arte. Seu Francisco, se eu tenho uma vaga também para mim no colégio lá, para estudar com a Dila aí, o Rubens, aí nós estudamos juntos, o Rubens seguindo. Por isso, até a faculdade. Esse irmão, hein? Eu ia lhe perguntar, quem é o Rubens? Hã? Quem é Rubens? O senhor não Era me um falou. amigo, era meu amigo. Ah, seu amigo? Que é criado com a avó dele. O Rubens foi também estudar, e estudamos juntos, tudo no Colégio São Luís lá. Ele foi até a faculdade contigo, o Rubens? Hein? O Rubens foi até a faculdade? O Rubens estudou eu estudava no ginásio do Marista, na Colégio Santa Maria, e o Rubens foi estudar na escola de artes de ofício ali, que tinha de manhã era aula e de tarde tinha... A prática. O cara tinha marcenaria, técnico de marceneiro, técnico de torneiro mecânico. Então ele foi o Rubens, foi lá e eu fui para cá. Mas sempre juntos aí, assim. E naquela época estava fardado, tinha fardamento nosso, do ginásio e do arte de ofício. Então, o do arte de ofício chamava mal de pé de poeira. Quando dava fardado, pé de poeira, mexia. E o nosso chamava ele de guarda-freio. Guarda-freio! E brigava quando andava fardado. Eu já passava, pé de... E outro, guarda-freio. Pé de poeira nós chamávamos o exército daqui, a companhia que fizeram infantaria, né? Não tinha nem cavalo, nem carro, a motor, né? Eram os pés de poeira. Meu pai era do pé de poeira também. Aí eu estudei lá, terminei o ginásio e fiz a faculdade. Eu tenho um irmão... A tua faculdade que você estudou é a atual Universidade de Santa Maria? A Universidade Federal de Santa Maria foi a faculdade que você estudou? Sim, depois fui tempo mas no colégio era o Robertão, o professor Robertão da Química, e o Robertão era bravo, ele dava tapa, naquela época, os pais chegavam assim, pode estudar, assim, não pode. Então, aí o Robertão tinha o colégio, tinha a banda do colégio, aí eu, quando eu estava no segundo grau, ele dizia, Adilto, tu quer ser oficial lá ou quer ir para a banda? Eu disse, não, eu vou para a banda, lá tinha que gastar muito com fardamento, bota e coisa, não. Ainda tinha o batalhão Flores da Cunha, que em homenagem ao Flores da Cunha, que foi que deu conseguiu a matrícula, registro do colégio como federal. Aí eu fui para a banda, lá eu tocava o Flores da Cunha para o governador?
Ei, O governador do estado, Flores da Cunha, governador do estado, que começou a universidade. Que chique. não, ele Não deu, era? o Flores da Cunha não existia mais. Era o descendente dele. O Flores da Cunha era governador, deu pro colégio, que deu conhecer Pra um funcionar. colégio estadual. Aí, como é que ele era? Aí, em homenagem ao Flores da Cunha, o Robertão botou o nome do batalhão nosso do colégio de Batalhão Flores da Cunha. Uhum. Aí tinha a banda, né? Aí eu fui para a banda, tocava surdo. E tem o Carioca, que a apelido era Carioca, que era filho de um sargento que veio do Rio. Então nós chamávamos de Carioca, né? Uhum. E eu com ele, eu com o surdo, ele também tocava surdo. E aí quando a gente ensaiava, uma vez nós estávamos ensaiando, e vamos tocar um samba, bater. E eu, a bunda tocando, e o Robertão saindo, mas quem é que vai fazer? Aí nós chegávamos, bam. Você devia se ele tirava a tapa do dentro. Aí depois eu fui jogar futebol lá. Aí fiquei dono do Robertão. Eu Adila, eu estou precisando de você para jogar o tá, mano. Aí eu fazia as minhas anarquias, mas não. Naquela época os pais chegavam assim, ó, se o meu filho tiver não confortar direito, pode dar. Era riguada e puxão de orelha. Uma vez eu estava no salão do colégio Pavilhão, estava ensaiando, o Robertão deu nós para ensaiar a banda, né? E tinha um piaco assim, e não viu, e eu vendo, o Robertão veio assim, levou erguido na orelha, saiu fora do colégio. Eu seguinte que escolhi farmácia. Eu olhei, eu digo, eu quero ir a minha intenção era ir para um ramo da saúde. Farmácia, ou dentista, ou médico, ou veterinário. Eu fiquei dizer com saúde. Mas aí, ali eu fiz vestibular. Aí eu vou para a farmácia. Naquela época quase ninguém queria. Aí eu fui para a farmácia. Aí, quando eu terminei o curso de fazer o Marianinha, era o reitor lá, aí o Marianinha queria que eu ficasse para ser professor da que é só farmacêutica, ele tinha médico que lecionava, né? Que era as matérias, tudo sobre. Me botou de assistente dele, eu estava no Marianinho. Aí, naquela época, pagava um pouco na coisa. Eu disse, eu vou trabalhar, estava formado, né? Aí pedi para ele acreditar. Eu disse, eu quero uma recomendação sua, eu queria ir fazer estágio no laboratório lá de Porto Alegre, do laboratório, como é que era o nome dele ali, tinha na Júlia Castilha, ali tinha, eu sei que o diretor do laboratório foi, no tempo do Getúlio, o Getúlio pegou ele para secretário da Saúde, ministro da Saúde. Aí estava só o filho dele lá, que era chefão do laboratório lá, e o professor Edu, que era professor da faculdade de Porto Alegre, de medicina, da microbiologia,
professor Edu, então o dono do laboratório tinha ido nomeado ministro da Saúde por Getúlio, aí ficou o professor Edu, né, que era genro dele, ficou então eu ia lá, aí o professor Edu queria que tu olhasse para ele, que é tempo do bonde, ele tinha os motoristas de bonde lá, usavam uma calça grossa assim, no inverno, né? E ele usava aquilo, tu via ele, tu não tinha aqui, então na faculdade apelidaram ele de motorista de... motorista de bonde? Motorneiro. Aí ele... Então o professor Edu trabalhava naquele tempo, tinha o NPS era separado, tinha do SESI era do indústria, ele atendia lá na indústria, no SESI, e no outro do Cometa SESI era da indústria, Cometa é SESC. Então eu chegava, eu ia lá no laboratório, quando eu fui para lá, para Porto Alegre, fazer estágio no laboratório. Aí chegava o professor Edu, Adilo, quando tiver qualquer dúvida, pergunta para Moá. Eu digo, quem é esse Moá? Só para ver. Moá, tá? Queria ir para o né? Moá, pergunta para Moá. Eu digo, quem é esse Moá? Só para judiar dele. No teu tempo, a farmácia dava direito a trabalhar em laboratório também, quando você fez, né? Assim como era farmacêutico, também era bioquímico. Dava para trabalhar em laboratório de análises clínicas, né? Sim. Pois eu fui fazer lá na... dava as duas coisas, depois separaram. Depois eu fui... Eu trabalhava quando estagiei em Santa Maria, eu fui da farmácia do Ritter. O Ritter era o professor Então tinha a farmácia lá e deu o nome de farmácia da faculdade. Então eu tinha manipulação, então eu ia lá trabalhar lá né? Aí depois eu quis ir para Porto Alegre, o Marianinho me deu uma recomendação lá. Aí então eu fiz estágio no laboratório, não me lembro mais o nome porque esses dias estava lembrando. E dali tinha estágio no laboratório do quartel do hospital militar, lá do hospital, também me deram. Aí eu escolhi, tinha lá para ir lá, e tinha ali para o laboratório fora do quartel. Foi em 49, 48 por lá. Aí depois eu estava aqui em Passo Fundo, tinha o genro do Ferreira, ali do seu... Ivo Ferreira. A farmácia Serrana, ele era dentista, o genro dele, e ele me conheceu lá em Santa Maria, quando estava na farmácia trabalhando manipulação. Aí quando ele estava aqui em Passo Fundo, vinha passear em Passo Fundo, ele, Adilo, que não quer ir lá trabalhando na farmácia, que tinha uma loira, casou, casou, está em lua de mel, vai ficar um mês fora. Aí eu fui ali, aí quando estava ali, passou um colega meu, ele tirou farmácia, mas não trabalhava.
trabalhava no laboratório vendendo medicamentos e fazendo propaganda para os médicos, né? Chegou a Dila, o que ele está fazendo aí com a assunto? Eu estou, não, estou aqui só substituindo uma farmacêutica que está de férias, né? E diz, não quer ir lá para... Tem uma farmácia que querem, um farmacêutico, cada vez que eu passo lá, me perguntando que é. Mas é longe daqui, de Santa Maria. Eu digo, mas onde é que é? Em Getúlio Vargas. Eu digo, mas eu vou lá para Passo Fundo, rapaz. Eu lá ali pertinho, assim, eles vão... então eu vou dizer para eles lá. Chegou lá em Getúlio, foi com a direção lá do hospital. Naquela época, eu só do Hospital São Paulo, era da diretoria o Schussel, o velho Schussel, e outros. Aí ele chegou lá e falou, aí eu estava passando, eles vieram falar, eu estava na farmácia, né? Aí vieram falar comigo. Ele quer trabalhar tanto. Aí, daqui uns dias, eu pode ir para lá. Eu assinei contato com eles também, né? De que eles estavam terminando o prédio da farmácia. Debaixo era a farmácia, em cima tinha o apartamento para mim. Até aí fui para lá para Getúlio Vargas. Aí o tempo do Hospital São Paulo lá, o médico-chefe do hospital era o Dr. Rosito, faleceu esse tempo, né? Dr. Rosito, italiano. Ele me chegou a dizer, ele, vamos trabalhar aí, tá? Aí terminaram o prédio lá do farmácia, eu fui para lá, né? Aí cheguei lá, a diretora do hospital lá da feira era uma freira. Aí no começo eu estava montando farmácia lá, portanto, ela era muito minha amiga, mas ela levava refresco, coisas. Depois ela mudou, tudo isso. E o que será que está acontecendo com essa freira aí? Aí, não, mas não me dei na cabeça. Tinha aqui de Passo tinha o Hugo Lisboa, que era viajante. Ele era comunista, o tempo comunista era ver o diabo da cruz, não sei se ele me levava para jornais comunistas, mas eu nem lia, que ele botava lá, tinha no meu quarto lá, esse bilhete, e a freira botou uma guria lá do hospital, e a freira para limpar o meu apartamento lá e o quarto, e ela viu, levou para a freira mesmo, pensou que eu era comunista, né? Depois, eu tive que me ver na cabeça que a freira que era comunista, não me dava, mas depois ela veio aqui para o São Vicente, entendeu? Aí encontrei ela aqui no São Vicente, ela estava minha amiga, ela viu que eu não era comunista. Você lembra a freirinha que ela? Me lembro. Aqui quando tu estava lá no São Vicente, aquela freira aqui, né? Eu disse que era minha conhecida, mas não me lembro o nome dela. Aí o doutor Rosito Jadilo, nós vamos trabalhar de acordo. Sim, eu sou auxiliar médico, nós podemos ensinar. Então fazia isso, né? Aí a freira lá, porque eu era comunista, né? Naquela época, eles foram obrigados a abrir a farmácia fora do hospital, porque não podia vender
farmácia do hospital é só para os doentes lá dentro. Então, o médico do centro de saúde lá é o Dr. Sartori, é de Pelotas. Ele era sobrinho do bispo Dom Sartori. Eu acho que esse que foi governador ali, acho que era filho do Dr. Mário Sartori, que foi meu colega. Aí eles perseguiam também. Foi nesse meio tempo que você fez concurso? Hein? Foi nesse meio tempo que você fez concurso para ser farmacêutico, bioquímico do Estado? Eu não tinha feito ainda. Depois eu fui bioquímico do Estado. Fiz o concurso. Trabalhou no centro de saúde, né? No presídio. Sim, aí depois que eu saí de lá de Getúlio, mas antes, aí a freira me tirou os fregueses bons que tinha, pagavam direitinho, compravam por mensal, né? Ela me tirou. Você bem que gostou de trabalhar com a freira, me deu só me deu só os caloteiros aqui. Essa parte a gente pura. Mas eu consegui. Essa parte a gente pura. Eu comprava medicamentos, vinha os viajantes me vender. A sorte que os viajantes, tudo é meu amigo, Hugo Lisboa, e ela me vendia. Adeus, não vou voltar a ficar no banco. E a freira me tirou os bancos. Aí eu vou fazer. Aí peguei e fui fazer com o médico lá, o doutor Sartori. Ele disse, não, Adeus, deixa que quando tiver os medicamentos aqui não saem, tá. Aí fui no frigorífico lá, os funcionários que podem lá pagar no fim. Fui na prefeitura, fui lá, fui no Banco Rio Grande do Sul, tinha o Machado, que era diretor do banco do Rio Grande do Sul. Os funcionários aqui podem comprar, estou assinando, e ele me paga no fim. Peguei uma freguesia para bater de pegava ali, que era eu sou só do magistério, porque sou com magistério. Eu estudei primeiro no Fagundes dos Reis, que o Fagundes, coitado, não tinha nem sede para funcionar, né? E ele andava de casa em casa alugando, até que no governo do Brizola, o Fagundes ganhou esse prédio aí, né, que é bem bom. Aí depois eu comecei a trabalhar como professora, aí fiquei, acho que mais de 20 anos eu fiquei trabalhando no Fagundes. Aí depois eu resolvi fazer faculdade, fiz pedagogia, aqui em Passo Fundo mesmo. Acho que eu sou da terceira turma da universidade daqui. Aí depois eu comecei, entrei em fazer concurso, a gente primeiro não fazia concurso, a gente se inscreveu, apresentava a documentação, tudo que exigiam, e eu fui nomeada para trabalhar no ENAV, aí, na parte da formação de professores, né? Aí comecei a trabalhar, já fiquei com o Fagundes e a ENAV, trabalhei só nesses dois colégios. Aí veio um concurso, tive que ir a Porto Alegre fazer concurso, depois de anos que eu já estava trabalhando. Aí, felizmente, passei no concurso, aí fiquei trabalhando nas duas escolas. Aí chegou uma época que o governo mandou uma ordem, né, que a gente escolhesse qual era a escola que queria ficar era 44 horas para trabalhava até no sábado. Aí eu gostava também de trabalhar lá no já não era mais Oswaldo Cruz, era só ENAV. E aí eu disse, eu morava com meus pais, nós duas, nosso ordenado era desse tamanho, né? E como professora sempre foi uma miséria. Não, no tempo do Brizola foi bom. Esse foi a melhor época que o professor foi valorizado no Rio Grande do Sul, foi do Brizola. Aí eu sei que quando chegar essa época para escolher, aí eu disse, mãe, eu estou com vontade de ficar no ENAV, que eu tenho umas colegas muito queridas em Fagundes, também tenho colegas queridos.
Ah, mãe, se pensa bem, qual é que você começou? Eu comecei no Fagundes. Assim, eu acho melhor você ficar no Fagundes. Aí resolvi. Aí me aposentei no Fagundes. Me aposentei com 31 anos. Quando eu estava com quase 30 anos, já veio a lei. Podia se aposentar com 25. Agora eu vou esperar, porque passei dos 30. Amei a profissão que eu queria ser mesmo. Trabalhou 6 anos de graça para o governo. De graça para o governo. Mas foi gostoso, foi gostoso. Eu estava lecionando no ENAV. Sinto saudade de ser professor. Na química, e veio a lei, professor, agora dá 25 anos. Eu fui, vou me aposentar, 20 anos. Ele disse, não, é só para mulheres, o homem é 30. No tempo do Brizola, que ele fez abriu para muita gente que não tinha um curso especializado para ser professora, para ser professor. Como é que dizia os paraquedistas? Eram os paraquedistas. Mas por que curso para se efetivar? É 25, esse aí começou, depois não 30, quis mais. 30 anos. Aí foi efetivado. Cada governo faz o seu projeto, né, de governo. Estudei, sou ex-aluna do Fagundes, ex-aluna do ENAV. Primeiro eu comecei no Notre Dame. O meu pai matriculou no Jardim. Eu comecei a frequentar a escola desde os 3 anos. Meu pai me passeando um dia, nos levou ali no Notre Dame e me pôs no Jardim. Aí gostei, mas depois aí ele resolveu pôr... Eu ia uma outra irmã um pouco mais velha do que eu no Fagundes. Aí fomos para o Fagundes, eu fiquei no Fagundes até o quarto ano primário. Aí o pai foi transferido para a delegacia de agência militar em Carazinho. Aí nós fomos para Carazinho, lá eu terminei no Princesa Isabel, também do estado. Aí depois, quando terminei o primário, fui para o ginásio na Aparecida, que é o mesmo daqui do Notre Dame, né? Aí fiz o ginásio, depois aí vim para o ENAV, que era ENOC, a nossa parte era ENOC, eram os professores. Foi muito bom o estudo também lá, gostava bem, os professores ajudavam a gente. Não trabalhou lá em Nometoc? Comecei lá em Nometoc. A cidade era bem pequenininha, mas foi bom também. Eu fiquei lá um ano, acho que uns 10 dias. Depois já vim para Carazinho, que eram os professores comissionados, que tinha muita falta de professor, então eles fizeram essa bondade para a gente, que a gente podia, por pouco tempo, vir para a cidade que queria. Aí depois de Carazinho, aí eu vim para Passo Fundo e só fiquei aqui. Não foi até que eu te bisquei lá em Nometoc. Aí dá para ir como comissionada, o deputado Romeu Scheibe me ajudou muito, né? Naquela época os pistolão funcionavam, os políticos. Aí depois eu me casei, eu trabalhava aqui e vim para cá. Ela estava em Nometoc. Nometoc agora está grande, é bonito. Os holandeses que deram aquele impulso ali. Eu ia trabalhar aqui, a esposa tem direito a acompanhar o marido, aí ela veio para Patsum. Muda muito, né? Cada governo põe uma coisa diferente, beneficia alguém. Mas é gostoso, é bom. Eu gostei da a minha parte do magistério. Carazinho, eu fui a primeira negra que foi para Aparecida, então lá não queria vingar, não queria dizer de alguma raça, mas os de origem alemão lá em Carazinho eram muito racistas, né? E eu fui para Aparecida, Colégio Pago, que era só mais era alemão que tinha lá, né? E eu me senti rejeitada pelas colegas. Aí e as irmãs eram quase todas assim, da Alemanha, da Inglaterra, poucas eram brasileiras mesmo lá. Aí eu sei que, acho que não me lembro nem se foi um ano que eu estava estudando lá, uma irmã de educação física muito querida, a irmã Hermínia, um dia, em vez de dar aula, ela reuniu todos os alunos na aula e deu uma lição de moral, né, por causa da discriminação. Aí desde ali eu fui aceita, muito bem aceita pelas colegas. Até alguns anos atrás elas fizeram
o encontro, e fizeram questão de que eu fosse. Daí eu não ia, não queria ir. Aí depois eu disse, eu vou. Aí, mas eu senti o preconceito mesmo, de racismo. Elas me isolaram, elas não me... Aí o pai e a minha mãe diziam assim, não fique triste, estude. Me desculpe, se o branco estuda até aqui, Maria, tu tem que estudar até lá, para poder aparecer, poder vencer. E o que eu fiz? Comecei a me dedicar a estudar, eu tirava até o primeiro lugar, acho que na terceira série do ginásio eu tirei o primeiro lugar. Aí, e fui bem, sempre fui bem, e eu sempre fui obediente, o que os professores pediam, eu fazia. Fiquei querida de todos os professores lá e dos colegas também. Aí ficou tudo bem. Aqui em Passo Fundo, se teve racismo, foi velado, né? A gente não sente. Trato bem, não sei. Mas eu nem dava bola, querem me botar de lá. A minha vida é minha vida, eu quero trabalhar, quero crescer na vida. Aqui em Passo Fundo é menos racista que mas era meio velado, a coisa não era tão assim com Carazinho. Carazinho era bem mesmo. Porque eu estava estudando no Colégio dos Irmãos Maristas, fardamento. Tinha gente filho de fazendeiro, filho de vinha de Bagé, de Uruguaiana, e aí terno, nós até cuspiar lá, tá? Eu disse, é filho de fazendeiro, nunca me fizeram, até entrava tudo quanto porta lá, no Cacheral, domingo tinha matiné dançante das 4 horas até as 7 horas da noite. Que às 7 horas o pessoal lia a primeira sessão do cinema, né? Então, fardamento de colégio, o que usou interno, pegava... O que valia era a roupa. A gente podia ir lá no colégio, pegar um interno, ficar responsável das 4 até as 7 horas. Então nós íamos para o Cacheral, lá batendo, nem porteiro, não foi, não sofria. Agora se eu fosse, não sei, nunca fui sem fardamento, não, esse cara me ia respeitar, não, entrava depois tinha o Clube dos Cacheiros Viajantes também, ia lá em Santa Maria, então, Montepiá. Agora, se eu fosse sem fardamento, não sei, eu ia falar, não, respeitar. Depois foi como é que é que é lá com a irmã do Vitor, que ela estava aqui, ó. Que Vitor? Hein? Que Vitor? Ele foi estudar no Colégio Ilha, lá em Santa Maria, era interno. O pai dele mandou que ele não queria... Ele namorava a guria mais velha que ele, que era a irmã do Vitor. Aí minha memória falhou, eu não me lembro. Mandou... Vitor Pequet? O pai dele mandou ele interno para o Colégio Ilha, em Santa Maria. Me lembro. Aí eu pegava, eles vamos lá, bota teu fardamento e vamos lá, rapaz. Tu entra lá também, no Cacheral lá, tinha até 7 horas, a hora que terminava. Às vezes, uma vez, então estava lá no Cacheral e tinha uma guria assim, cantou comigo, não sei quanto, e eu, mas eu, amiga, né, mas ela queria me namorar mesmo, e eu não só sabia que o nome dela era Lourdes, não sei o quê, mas sobrenome não sabia, né, e ela sabia o meu nome, também eu só Adil, também não sabia meu sobrenome, né? Aí tinha a tia da minha mãe, que era uma tia Chininha, ela trabalhava na Copa, assim, né? Estava ali, e tinha um amigo meu, colega do colégio, que queria namorar a guria, né? Aí... O homem era mais aceito do que a mulher dele. Aí ele pegou e... Não, aí ele pegou e... Falando lá, sabia que
a tia Sininha estava lá na Copa, né? Oi, eu quero namorar com a guria, tá? O Adila, eu não sei que é assim que eu estou no Adila. Ele sabia que era, né? Ele disse, aquela guria é uma das famílias mais ricas de Santa Maria. Que roda lá em Porto Alegre, a turma como é que era o sobrenome deles? Que eu não sabia o sobrenome dela. Ela só sabia o nome, ela também sabia o meu nome. Era Calduro. Calduro tinha roda em Porto Alegre também. Aí chegou lá, a tia Sininha chegou e disse, Neninha para minha mãe, sabe, apelido Neninha. Sabia que o Adil está namorando uma das gurias mais ricas aqui da família mais rica de Santa Maria. A mãe não sei. Tá? Aí eu tinha ido jogar futebol. Eu cheguei em casa, a mãe, é verdade que tu está namorando uma... Não, ela é minha amiga, eu nem sei quem é que estava fazendo. Não, tem um amigo teu, que é colega do colégio, diz que namorar ela, né? Não consegue, ela não dá bola e para ti. É porque um dia que estava falando, quando foi tirar aquele filme Mágico de Oz, o filme, no cinema, e eu contei a ela, disse, vamos no cinema, vai passar um filme bom, tá. Aí eu fui com ela, né? Vamos sentar lá em cima, tá. Então guarda um lugar para mim, então. Aí, com as coisas, entrei no cinema, aí quando eu subi a escadaria, tinha o meu colega, esse queria namorar, né? Quando eu vi, cheguei no topo da escada, cheguei lá em cima, ela, Adila, ele está feita. Aí foi, ele ficou olhando, né? Aí ele disse para minha tia. Aí a mãe disse, é verdade que está... Não, ela é minha amiga, ela foi no cinema com ela, que é minha amiga, né? Porque... a cor tem que ver, se a família dela ver, não vai querer ser pobre. Pobre negro.